Bem-vindos ao Mentes com Bíblia, todos os dias, 7h30, horário de Portugal. Nós estaremos com o nosso devocional diário. Hoje é um domingo, um dia que nós nos encontramos como Igreja de Cristo, onde nós nos encontramos para celebrar e honrar, e glorificar o nosso Deus. Ontem eu ainda lia, esses dias eu ainda lia uma passagem, se eu não me engano, 1 Coríntios, agora não vou lembrar, que nos fala sobre o dia do Senhor. Nós temos um dia marcado para nos encontrarmos como igreja, mas para mim, Andréia, o dia do Senhor são todos os dias. Todos os dias nós estamos com Ele, todos os dias Ele está conosco, todos os dias nós temos que manter um relacionamento íntimo com este Deus. Todos os dias nós temos que estar buscando nele a esperança necessária para este dia, o dia de hoje, o dia mais importante das nossas vidas, o dia onde nós podemos acertar o nosso passo, onde nós podemos acertar a nossa fala, onde nós podemos alinhar os nossos pensamentos. Então hoje é o dia mais importante. É um pedacinho, é um pouquinho de cada vez, e nós vamos trilhando então e juntando as peças da nossa caminhada, as peças da nossa vida, o propósito ao qual nós fomos formados aqui, que é honrar, adorar, glorificar ao nosso Deus. Em consequência disso, nós vamos receber dele o amor infinito. E hoje nós vamos falar, não vou dar continuidade para o estudo de Lucas, mas eu quero ir lá para os Salmos 23, uns salmos tão conhecidos, uns salmos que nós usamos tanto, que nós falamos tanto, mas que tantas vezes nós não aplicamos na nossa vida. O Senhor é o nosso bom pastor, mas aí nas tribulações, nas situações difíceis das nossas vidas, nós vamos esquecendo disso, de que Ele é o nosso bom pastor, de que Ele nos cuida. E nós vamos nos enchendo de medo, nos enchendo de ansiedade, nos enchendo de angústias, quando a palavra de Deus nos fala, mesmo sobre o vale da sombra da morte, Ele estará conosco. Então, quando nós precisamos retomar em todo o tempo essa consciência de que nós não estamos sozinhas, sozinhos, de que nós temos um Deus poderoso. Luiz, bom dia! Para você também. Então, nós temos que ter essa consciência de que nós não estamos sozinhos, que nós temos um pastor. E eu quero ler hoje e falar um pouquinho, nós vamos ir lá passar por aqui Salmos 23 e vamos passar lá para o Romanos 8 também e Filipenses para complementar essa palavra. Vamos orar. Senhor, eu te entrego esse tempo que nós vamos ter nesse devocional agora, as primícias do dia que nós estamos entregando nas tuas mãos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece no nosso interior, fortalece a nossa alma, fortalece o nosso espírito, fortalece o nosso físico, para que nós possamos cumprir cada passo daquilo que tu já tens escrito sobre as nossas vidas lá no teu livro, Senhor. Senhor, nós sabemos que tu és um Deus de perto, tu não és um Deus de longe. Sabemos que tu és um Deus fiel, que tu és um Deus amigo, que tu és um Deus protetor, que tu és um Deus provedor. Sabemos, Senhor, que todas as coisas podemos em Ti, Senhor, diante do Teu poder, da Tua soberania. Então nos ajuda a entendermos mais um pouquinho dessa palavra e carregarmos conosco a verdade que o Salmos 23 nos fala, Senhor. Tu és o nosso bom pastor. Nos ajuda, Senhor, a entendermos isso e retermos essa sabedoria, esse conhecimento, essa verdade, hoje, em nossos corações e em nossas mentes. Em nome de Jesus. Amém. Então, o Salmos 23 começa da seguinte forma: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aqui Davi, durante toda a caminhada dele de vida, Davi aos 17 anos ali foi ungido por Samuel lá na frente de todos os seus irmãos, onde Samuel disse que ele seria o rei de Israel. E ele então começou ali uma jornada de espera, de treino, de busca para ser aquilo que o Senhor havia escrito e havia profetizado e falado a respeito dele. Mas não foi uma jornada fácil para Davi. Davi ali, o Jessé, pai de Davi, ali quando Samuel chega, eu quero conhecer os seus filhos. Davi não foi apresentado.
Davi precisou ser chamado para vir fazer parte. Todos os outros irmãos de Davi passaram ali pela seleção de Samuel, mas o pai não trouxe Davi, não considerou Davi para estar ali dentro daquela seleção. Então ele já começa a etapa dele, do propósito dele, daquilo que Deus já havia escolhido ele, já começa com essa primeira rejeição. E isso ele vai traçando toda a caminhada dele com muitos vales. O Salmos 23 vai nos falar sobre esses vales. E nós achamos que pelo fato de estarmos em Cristo, pelo fato de termos um Deus, de termos um protetor, nós não vamos passar por esse vale. Não. A vida de Davi, que é considerado o homem conforme o coração de Deus, nos fala completamente ao contrário. Davi, nos salmos aqui, que são adorações, são orações, são canções ao Senhor, ele faz todo a exposição do seu coração, da sua dor, em momentos difíceis da sua vida. Então, onde ele passa ali, ele começa a sua trajetória, depois ele é perseguido por Saul, e o Senhor, veja, o Senhor consagrou ali aos 17 anos Davi. Depois ele levou Davi ali antes de lutar com Golias, ir para estar junto com Saul, o rei, para ele já ver ali a cultura, o ambiente daquele lugar. Então Davi é chamado para tocar ali para Saul, para que Saul pudesse se acalmar quando o espírito vinha e tomava conta de Saul, porque Saul já estava desviado, já estava fora do caminho de Deus, já estava indo contra aquilo que Deus havia falado a respeito dele, aquilo que Deus queria de um rei para Israel. Então, Davi já é chamado ali para estar dentro daquele contexto cultural, para aprender ali junto com o que ele estava vendo, como se liderava, como era o reino, como eram as decisões de um rei. E logo após, então, o Senhor leva ele a lutar ali com o urso, com o leão, enquanto ele pastoreava as ovelhas dele lá, as poucas ovelhas, conforme a Bíblia nos fala, as poucas ovelhas do seu pai. Então, mais uma vez, Deus levou Davi a entender que ele podia matar o leão, que ele podia matar o urso, e na sequência, então, Davi chega e vai e se dispõe a lutar com Golias. E da mesma forma, o Senhor vai fazendo conosco. Ele vai treinando as nossas mãos diante dos desafios que vão aparecendo em nossas vidas e nós achamos, nossa, está tudo quebrado, está tudo perdido. O Senhor não está mais comigo, o Senhor me abandonou, né? Jesus me abandonou, Jesus não está comigo. E, no entanto, o próprio Deus está treinando as nossas mãos, alinhando o nosso caráter, alinhando ali as arestas de quem nós somos, para que nós possamos estar verdadeiramente na presença dEle, em santidade, em amor a Ele, em honra, e para que a boa, agradável e perfeita vontade dele sobre as nossas vidas verdadeiramente aconteça. Então, aqui dentro desse contexto, Davi, que havia passado por muitos vales já, ele então fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Lá em Timóteo nos fala uma passagem onde ele faz um comparativo do contentamento com um tesouro. E quando ele faz esse comparativo do contentamento com o tesouro, ele logo abaixo vai nos falar que se nós tivermos alimento, se nós tivermos roupa para vestir, que nós estejamos contentes com isso. E tantas vezes o nosso contentamento, ele está tão ligado às situações e tesouros dessa terra, quando o próprio Deus nos diz, se tiverem só roupa e se tiverem só o alimento para comer, se mantenham contentes, se mantenham ligados a mim. O nosso contentamento precisa vir de Cristo. E essa busca aqui que Davi nos fala através desse salmo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele não está falando só nas questões físicas, né? Nós precisamos nos alimentar, nós precisamos nos vestir, nós precisamos nos relacionar, mas ele está falando, acima de tudo, sobre a questão espiritual, sobre a nossa alma estar ligada a ele,
sobre as nossas emoções estarem ligadas a Ele, sobre o nosso coração estar alinhado dentro daquilo que é este Deus e da proteção dEle, da a aceitação de que nada, nem um fio de cabelo da nossa cabeça cai sem que Ele permita. Nenhum pássaro cai sem que Ele permita. Nenhuma folha cai sem que Ele permita. A chuva não cai se este Deus não permitir. Os trovões, os raios são Ele que coordena. O vento é Ele que coordena. A criação toda está envolta dentro das ordens, dentro da soberania e do poder deste Deus. E a palavra de Deus nos fala, e nós somos mais preciosos do que os pássaros. Nós somos mais preciosos do que os lírios do campo, e ele ainda fala ali, faz uma comparação com Salomão, que foi o rei mais rico de toda a terra. Nem Salomão se vestiu tão plenamente, tão formosamente, tão quanto os lírios. Então, o Senhor, Ele nos cuida, Ele nos protege, Ele nos conduz. E aqui os Salmos, então, ele vai falando a respeito disso. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Em outras traduções fala, e me leva para junto de águas tranquilas. Lá, quando ele estava no barquinho com os discípulos lá, e a tempestade vindo, né? E os discípulos vão lá e chamam Jesus, olha Jesus, nós vamos morrer. E ele estava lá dormindo, e ele se levanta e faz o vento se calar, e faz a tempestade passar. E ele fala, dá uma cutucada ali nos discípulos. E a fé de vocês? Da mesma forma ele fala hoje para nós, e a nossa fé? E essa verdade aqui, que Davi fala através desse salmo, através do Espírito de Deus, por que nós não colocamos em prática essa verdade? E aí ele vai aqui no 3, renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça, assim ele honra o seu nome. O caminho da justiça é o caminho do próprio Deus sobre as nossas vidas. Deus tem interesse, sim, que nós possamos andar pelos caminhos da justiça e que o nome dele seja honrado através de nós, que as outras pessoas possam ver a face dele em nós, que possam sentir do perfume dele em nós, e que o reino de Deus chegue nos 4 cantos dessa terra. E nós somos as ferramentas para isso. E este Deus, então, é Ele que vai nos conduzindo. Porque todo vale, ele vai gerar um testemunho. E o testemunho, tantas vezes, edifica e cura, transforma pessoas. Eu sou uma pessoa que sempre gostei de olhar biografias, de ver na vida de outras pessoas a transformação. E então eu entendia, não, na minha vida também pode ser feito isso. Eu também tenho condições de viver isso. E a Bíblia de Deus, a palavra de Deus, ela é repleta de testemunhos. E esses testemunhos só aconteceram porque essas pessoas também passaram por vales. Só quem passa por vales, só quem passa por desertos pode gerar testemunhos. E aí ele continua aqui no 4. Quando eu andar pelo escuro vale da morte, não temerei, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Aqui a vara e o cajado é uma referência ao pastor de ovelhas que tem a vara, né, que é para cutucar buracos ali para ver se tem alguma cobra. O cajado é aquele que tem uma pontinha assim, meio arredondada, que daí ele vai tocando na ovelha e vai puxando a ovelha, assim, alinhando a ovelha no caminho. Da mesma forma ele faz conosco. Ele nos toca em amor tantas vezes, e tantas vezes as dificuldades fazem com que o nosso amor por Ele, a nossa busca por Ele também cresça, porque então nós entendemos que nós não somos suficientes. A nossa suficiência, ela vem somente do Cristo vivo. A nossa suficiência, ela vem somente de Jesus. Então, o vale da morte, tantas vezes nós estamos passando situações onde nós entendemos, Senhor, não posso fazer mais nada. Só tu podes transformar essa situação. Só a tua mão poderosa pode tocar lá naquela pessoa, lá naquela situação,
dentro desse contexto, tudo que foi feito pela força do meu braço, eu não cheguei a lugar nenhum. Mas o teu poder, o teu Santo Espírito, a tua verdade, a tua palavra, a tua ação pode mudar. E aí ele continua aqui, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. As situações difíceis, elas vão nos trazer angústia, elas vão nos trazer medo, elas vão nos tirar a esperança, elas vão nos tirar a força tantas vezes, elas vão fazer com que o nosso emocional fique sobrecarregado, e aí esse emocional sobrecarregado, ele vai transbordar e ele vai gerar para o nosso físico. Então, muitas doenças que tantas vezes as pessoas estão aí vivendo, é um transbordo do próprio emocional, que já não deu conta do medo, da ansiedade, da falta de confiança. É fácil, Andréia, ter confiança? É fácil estar no meio de uma tribulação, estar no meio de uma tempestade, estar no meio de um deserto e se manter firme, equilibrado? Não, claro que não. Não é fácil. Por isso que é todos os dias um pouquinho. Todos os dias o nosso olhar precisa estar em Cristo. Todos os dias a porção daquele dia, nós precisamos receber a porção daquele alimento espiritual para que nós possamos se manter. Então, a cada dia, um pouquinho, nós vamos avançando. E nós vamos avançando em confiança. Quando nós estamos com os nossos olhos, a luz dos nossos olhos voltadas para Cristo, nós vamos perceber os detalhes que Ele não nos deixou. As pequenas situações que Ele nos toca, que Ele nos cuida. Os pequenos agrados que nós vamos recebendo dEle. Pessoas que Ele envia para nos ajudar, para nos consolar, para nos confortar, para nos encorajar, que vem dEle. Versículo 5. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Aqui ele está falando que na presença de toda situação difícil, ainda assim, ele prepara um banquete para nós. Mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio da tribulação, se nós tivermos o discernimento, a sensibilidade para entender, nós estamos recebendo ali do Senhor banquetes que vêm dele. E esse banquete muitas vezes é o toque, né, de alguém que vem ali nos confortar, nos encorajar, repito novamente, mas os banquetes de livramentos, banquetes de situações que Ele vai nos proporcionando. Alinhamento do nosso caráter, alinhamento do nosso coração, visões erradas que nós tínhamos, e as situações de aflição muitas vezes vêm e nos confrontam e tiram a venda dos nossos olhos, então nós começamos a enxergar agora com olhos espirituais, e nós começamos a entender o que realmente vale a pena nessa terra, nesse mundo. Então o Senhor muitas vezes nos leva a um ponto até que mais nada importe a não ser Ele. Hoje pela manhã eu ainda, logo que eu abri o Instagram, eu vi algo do John Piper falando, uma pequena pregação dele, e ele falava sobre essa questão cultural que nós temos e que nos fazem ficar muitas vezes prisioneiros. E ele falava, ele teve um problema muito sério com um dos filhos dele, e ele vem com várias pregações falando a respeito disso há muito tempo já. E essa pregação de hoje ele falava que quando nós, né, conseguimos nos libertar daquilo que vem de fora, né? Há algumas palavras que são ditas nossas e que as outras pessoas vêm e confrontam, muitas situações culturais onde nós temos uma visão e outras pessoas vêm e confrontam, e ele falava que a partir do momento que nós nos apegamos aqui nos princípios do Senhor e não nos princípios deste mundo, onde as pessoas precisam gostar de nós em todo tempo, onde as pessoas precisam nos celebrar todo tempo, onde quando nós não fazemos aquilo que está dentro da vontade daquela pessoa, nós somos cancelados em todo tempo.
Quando nós estamos fora, então ele falava que quando nós estamos livres dessa dependência cultural, nós então estaremos livres verdadeiramente em Cristo. Quando nós estamos aqui olhando para Cristo e nada mais nos importa. E aqui continuamos, versículo 6. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. A bondade e o amor do Senhor nos seguindo, a bondade e o amor do Senhor junto conosco, as bênçãos do Senhor, onde Ele nos guia, aquelas bênçãos estão atrás de nós para nos favorecerem, para nos deixarem mais próximas dEle, para que nós tenhamos mais dEle. E é assim que acontece, quando nós estamos com Cristo. E eu vou finalizar dentro dessa palavra, dessa meditação, desse Salmos 23. Que a nossa mente, o nosso coração está, os nossos olhos estão voltados hoje? Maísa, bom dia! Os nossos olhos estão voltados para onde hoje? Para o nosso bom pastor? Para o Cristo vivo? Aquele que nos libertou há 2000 anos atrás, através do sacrifício vivo do seu sangue real, que foi derramado por mim e por você, onde os nossos pecados não nos geram morte, mas nos geram uma eternidade, uma aliança com Ele? Aonde estão os nossos olhos? Na nossa carnalidade, na vontade de seguir este mundo, nas posses, nos títulos desse mundo? Aonde estão os nossos olhos quando nós estamos no vale, quando nós estamos no deserto? Aonde estão os nossos olhos quando nós não temos alimento para pôr na mesa para os nossos filhos? Aonde estão os nossos olhos quando nós estamos ali com situações difíceis financeiras, quando nós estamos com situações difíceis no casamento, em relacionamentos? Aonde estão os nossos olhos quando nós perdemos o nosso trabalho, quando nós não conseguimos gerar, né, necessariamente o que precisamos? Onde estão os nossos olhos? No nosso bom pastor ou na cultura deste mundo? É essa reflexão que nós temos para hoje. E eu quero ler aqui rapidamente Romanos 8:35 até o versículo 38, que nos fala o seguinte: O que nos separará do amor de Cristo? Romanos aqui, Paulo vai nos falar muito sobre o nosso relacionamento com Cristo e como que nós chegamos ao ponto de estar na presença dele. E Paulo, ele vai nos falar, e ontem eu até vi uma pregação sobre a pré-determinação, né? Que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo e que Deus é soberano sobre a nossa salvação. Uma pregação muito boa do Hernandes Dias Lopes. E aqui Paulo, ele vai nos falar que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições, calamidades, perseguições, fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro, mas apesar de tudo, somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Estou convencido, 38, nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar de Cristo. A grande diferença é que quando nós não queremos alinhar nossa vida diante desse amor, diante da obediência às Escrituras, nós estamos sendo confrontados todos os dias e estamos perdendo a presença do Senhor. Mas a vontade dele sobre as nossas vidas irá acontecer. Então, nem que seja lá no nosso último futuro, isso conforme o que eu acredito, a predestinação, nem que seja lá no último suspiro, este Deus
Ele vai nos trazer para Ele. Mas por que nós vamos passar uma vida toda longe dEle, se nós podemos estar vivendo a cada dia com Ele? E aqui então Paulo nos dá mais uma instrução em Filipenses 4, versículo 10, que fala o seguinte. Ele está falando aqui para a igreja de Filipenses, olha, versículo 10, eu vou ler. Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Digo isso por estar necessitado, não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. O que Paulo está nos falando aqui? Sobre o contentamento, o estar contente em Cristo. O estar contente em Cristo em qualquer situação das nossas vidas. É esse contentamento que o Timóteo, lá em 1 Timóteo, o mesmo Paulo nos fala que é um tesouro. E esse contentamento, esse tesouro, nós só conseguimos acessar quando, e aí Salmos 23, nós entendemos que o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Ele ainda fala o seguinte, aqui eu até estava lendo alguma coisa a respeito. Davi, quando fala o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele fala aqui no singular, ele está falando sobre ele, na dor, na situação em que ele está ali naquele momento. Ele fala em relacionamento, um relacionamento, ele é o meu pastor, ele não é o nosso pastor, ele não disse é o nosso pastor, ele não estava ali falando por todos, ele estava falando por ele é o meu pastor. Da mesma forma nós oramos hoje, de forma individual, relacional e íntima com este Deus. Ele é o meu pastor, ele é o teu pastor, ele é o nosso pastor. E eu vou finalizar, então, com esses salmos, que hoje ele nos fortaleça e nos dê a esperança e a fé necessária para passar por mais um dia, mas agora mais que vencedores, conforme Paulo nos fala. Eu vou orar. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, pela tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, pelo teu conforto. Eu te agradeço, Senhor, o entendimento de que nós temos um relacionamento íntimo contigo e que tu olhas para cada um de nós de forma íntima e única. Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque tu és o nosso guardador, tu és o nosso amigo. Nós te louvamos porque tu és aquele que nos cura, cura os nossos corações, cura as nossas mentes. Senhor, abre os nossos olhos para que nós possamos entender mais ainda de quem tu és. Senhor, nos ajuda, Senhor, a avançarmos, Senhor, na tua direção. Senhor, que nós possamos ter uma mesa farta, Senhor, vinda das tuas mãos. Que nós possamos ter os olhos fixos em Ti e estarmos satisfeitos, contentes com aquilo que nós temos hoje, nesse dia, Senhor. Porque Tu colocas sobre nós, Senhor, a porção que nós necessitamos, nem mais nem menos, assim como Tu colocavas lá no maná para o Teu povo no Egito, Senhor. Então hoje é a porção diária que nós recebemos de Ti. O maná dessa Tua palavra, Senhor, as boas novas, Senhor, a certeza de que este Deus é um Deus poderoso e soberano para nos cuidar, para nos direcionar, para nos tratar, Senhor. Senhor, eu te agradeço. Sê conosco nesse dia e que nós possamos, cada dia mais, estarmos mais ligados em Ti, Senhor, e que a nossa fé possa crescer cada vez mais e que nós possamos ver, Senhor, diariamente a Tua boa mão sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Até amanhã, então. Se Deus quiser. Um bom domingo e que Deus abençoe a nós todos. Até amanhã.